Bora. Então vamos falar dos pelos, né? Os nossos animais domésticos aqui são, na sua grande maioria, peludos, né? Eles possuem aí uma boa camada de cobertura de pelos, né? Com exceção, né, de algumas raças, por exemplo, aquele cão de crista chinês, os gatos aí da raça Sphinx, né? São animais glabros, né, que a gente fala. O que é glabro? Sem pelos. Tá? Então é glabro. Vamos lá. Então, os pelos, gente, são característicos dos mamíferos. É uma característica da classe dos mamíferos. Tá? Embora, assim, a gente tenha alguns deles, né, como a gente viu aqui, exemplos de raças de alguns, né, que são glabros, né, existem alguns aí, por exemplo, os golfinhos, as baleias, que são ou glabros, totalmente glabros, mas e tem algumas espécies que têm uma pelugem muito, muito fininha quando filhote e depois quando adulto fica glabro também. Tá? Então tem algumas espécies ou raças que são glabros, mas a grande maioria, a gente pode dizer assim, 98% dos mamíferos tem pelos. Tá? Pelos em maior quantidade ou menor quantidade, mas tem pelos. Tá? Então, vamos lá. Então esses pelos, né, vão recobrir o corpo com a pele, tá? Juntamente com a pele. Então a gente tem a epiderme ali, né, a camada mais superficial da pele, com os pelos sobre ela. Né? Os pelos ficam superficiais à epiderme, recobrindo o corpo do animal também, tá? Como uma proteção adicional, né? Exceto em proximidade de orifícios naturais. Os orifícios naturais seriam o quê? Os lábios, né, próximos à mucosa, tá? A mucosa da cavidade oral, não tem pelos ali, né? E também o ânus, né? A parte externa do ânus. A pele do ânus não é recoberta por pelos. Tá? Então, próximo ali de orifícios naturais também, ó, a região interna das narinas também, ó. Posso colocar aqui como exemplo. Ó. Melhor colocar intermediária. Das narinas não tem também. Das narinas. Também não tem pelos. Tá? Então, próximo de orifícios naturais. E nas superfícies digitais também, né, gente? Na região ali dos coxins, né, nos próprios coxins não tem pelos. Né? Na região da
dos cascos, né? Ali nas pontas dos dedos também não tem pelos. Enfim, na região, também, ó, nariz do carnívoro. Ruminante. Suíno. Tá? Na região mais rostral dos narizes dessas espécies aqui, nós também não temos pelos. No equino não, no equino tem, no cavalo tem. O cavalo ele tem aqui a parte entre as narinas, né, do nariz dele todo recoberto por uns pelos bem fininhos. Então é isso. Tipos de pelos, pessoal. Tá? Os pelos de proteção, que são esses pelos aqui que a gente observa, tá, na grande parte de superfície corporal dos mamíferos. Tá? Então são esses pelos de tamanho aqui variável, né, dependendo aí da espécie, da raça. Tá? Isso aqui são os pelos de proteção, né, no caso aqui, na região do símbolo do membro torácico, né, de um cão. Tá? O subpelo, que é o pelo que fica profundo aos pelos de proteção, que é aquele pelo que oferece uma camada, né, fina ali, profunda aos pelos de proteção, uma camada que serve para armazenar ar, né, facilitar ali na troca de calor, ou então na manutenção da temperatura corporal do animal. E os pelos táteis, que são pelos associados a receptores, tá? Receptores aí sensoriais. Por exemplo, os bigodes, né, as vibriças do gato, são pelos táteis. Tá? Então vamos ver aí um por um. Receptores o quê, professora? Táteis, sensoriais. Sensoriais. Vou colocar aqui. Bom, vamos lá. Os pelos de proteção ficam bem próximos à pele, né? São pelos de tamanhos variáveis, né, como eu tinha dito. A distribuição deles é uniforme em largos intervalos. Né? Então, eles recobrem aqui a pele, né, e eles têm uma direção determinada. Tá? O crescimento deles tem uma direção determinada aqui já, pessoal. É uma direção que já é estabelecida aí de acordo com o genótipo do animal. Então, eles crescem aqui em uma direção. Tá? Eles possuem aparência lisa, tá? Podem vir a ter uma forma mais enrijecida, mais comprida, tá? Ou uma forma mais espiralada. Tá? Mas todos eles se aproximam ou então têm de uma aparência lisa. Tá? Aí, o principal propósito dos pelos de proteção é a proteção física mesmo da pele do animal, tá? Mas também a proteção térmica, a proteção térmica também, tá? Que eles geram aqui, juntamente com o subpelo, uma camada protetora, tá? Que mantém a temperatura corporal do animal. A gente vai ver no subpelo. Tá? Então, em termos de barreira física, né? Então aqui uma pancada, não a pancada, é apaziguada pela presença dos pelos de proteção. Né? É bem melhor
assim, bem menos danoso para o animal receber uma pancada, né, um trauma aí mecânico com os pelos protegendo a pele do que ser diretamente na pele, né? Isso aí é bem óbvio. Então, protege de forma mecânica, mas também, ó, da chuva e da neve. Por que o lobo, né, ali os lobos, aguentam ficar, né, naquele tempo super inóspito, né, lá na tundra, na Sibéria, né, então assim, do Ártico, né, eles aguentam aquelas temperaturas super baixas, frias, né, que a gente não ia aguentar nem um minuto naquela temperatura. Por que eles aguentam? Porque os pelos de proteção, eles tomam aqui uma disposição que facilita o escoamento da neve. Então a neve aqui bate nos pelos, né, do animal e escoa. Né? É como se ela fosse direcionada para as laterais. Quando a gente olha a disposição dos pelos de proteção no dorso do carnívoro, né, eles têm aqui uma disposição para justamente escoar, né, tanto a neve quanto a chuva. Né? E a gente vê isso quando vai dar banho no nosso gato, no nosso cachorro. Né? Você começa a molhar o animal, né? Principalmente se ele tiver bastante tempo sem tomar banho. Né? Você joga a água em cima dele, a água vai escoando para as laterais, assim, ó. Ela escoa mesmo. Aí, para você conseguir molhar, chegar na pele com a água, né, você tem que começar a fazer o quê? Esfregar, né? Passar assim os dedos para poder justamente acabar com essa disposição aqui dos pelos para que eles possam deixar a água entrar, vir para a pele. Tá? Senão eles vão escoando a água, não vai adiantar nada. Se não esfregar, não que tirar essa disposição dos pelos de proteção, a água não chega na pele, não dá para banhar o animal da melhor forma, né? Certo? Então, é isso daqui que ocorre. Agora, pessoal, por que os pelos têm essa característica de poder escoar água e neve, né? A água líquida e a água sólida? Por quê? Porque eles são impermeáveis. Eles são banhados por queratina, tá? Eles têm aqui uma capa protetora, eles são formados, né, por uma camada aqui, ó, de queratina. Ó, camadas assim que tem a forma de umas escamas, ó. Tá? São camadas de queratina. Além disso, os pelos de proteção têm a sua raiz associada a umas glândulas que a gente chama de glândulas sebáceas. Então tem uma glândula sebácea aqui, ó, lá na raiz dele, tá? Que produz uma secreção impermeável, que é o sebo. É uma cera, né? É um tipo de gordura. E esse sebo banha o pelo aqui, ó, tornando ainda mais impermeável. Então tem a queratina e o sebo. Então, eles representam aqui essa excelente proteção física, não só mecânica, mas também contra a água, né? O tempo aí mesmo. Essa daqui é uma glândula sebácea. Na raiz, associada à raiz dele. A gente vê muito esse sebo aqui nos pelos de proteção em gato, né?
tem gato, o meu aqui em casa, então, ó, todas as quinas, todos os cantos que estiverem com tinta branca, ficam com a marca dele. Ele passa, né, fica roçando ali, né, então ele vai deixando aquele sebo preto nas quinas daqui de casa. Então, é uma forma também que essas glândulas sebáceas também produzem aqui, secretam no sebo feromônios, né? Então é uma forma que ele também tem de demarcar território. O meu aqui em casa marca tudo, ele marca todas as paredes, todas as quinas. Toda hora estou eu lá limpando o sebo dele das quinas. Isso daí é bem característico. E esse sebo também, pessoal, ele tem se ele tiver muito acumulado aqui, ele tem um cheiro também, né? Aquele cheiro de ranço. Né? Aí quando molha, fica aquele cheiro de cachorro molhado, que a gente conhece. É esse cheirinho aí. Hum. Eu não consigo olhar para esse coelho sem sorrir, sem ter um ataque de fofura para essa ovelha também. Olha isso, gente. É uma nuvem ou é um coelho? Olha só que fofura. É bem fofo mesmo, né, gente? Não dá nem para ver os olhos dele, né? Dá para ver aqui o narizinho, que também, ó, lá, dá para fazer teste de turgor cutâneo no nariz dele, ó. Olha lá, é rosinha. As orelhinhas aqui, todo peludo. O filtro aqui, ó, a boquinha, os olhos. É muito fofinho mesmo, né? Então, pessoal, esse é o subpelo. O subpelo é uma cobertura muito macia, né, com os pelos bem ralinhos, bem fininhos, só que são numerosos, tá? Abaixo dos pelos de proteção. Eles servem então para fazer um isolamento térmico. Tá? Então o pelo de proteção está aqui. Como eu tinha desenhado lá, ó. Com o sebo recobrindo, tá? E abaixo dele, né, abaixo desses pelos de proteção, a gente tem os pelos curtinhos aqui, ó, o subpelo, que são umas... Realmente é a lã, né, ó. Eles fazem aqui um... Gente, minha voz cortou aí. Um pouquinho, mas deu pra ouvir. Tá. Obrigada. Então, povo, olha só. Esse subpelo aqui tem o O slide problema... saiu pra mim, não sei se saiu pro pessoal. Tá saindo a voz direitinho, pessoal? Porque tinha Tá. dado uma instabilidade aqui da rede. Tá saindo, né? Então, tá A bom. voz sim, só o slide não tá aparecendo, pelo menos pra mim, não sei. Sumiu a minha imagem? Sumiu o slide ou a minha imagem? O slide. O slide? Socorro. Deixa eu parar de compartilhar e voltar. Voltou? Sim. Eita, tá muito doido esse X aí. Vocês sabem que a Microsoft teve queda dos servidores na terça-feira, né? Terça não, segunda. Então ela deve estar ainda em processo de recuperação aí da função dos programas dela, né? O PowerPoint está funcionando muito bem, mas o Teams
Acho que é mais delicado, né? Porque na segunda-feira nem o PowerPoint funcionava. Para dar aula à noite foi tenso, foi difícil. Mas enfim, vamos lá. Bom, então esses pelos de proteção aqui, povo, servem para isolar ar aqui entre eles, ó. Então eu vou ter o ar isolado, né, entre esses subpelos aqui, esses pelos lanosos, são os pelos fininhos. Bom, o ar está aqui, né, isolado entre o subpelo. E a pele do animal está logo aqui, né? Pele, vou colocar em amarelo. A pele está aqui. A epiderme, né? Aí, profundamente a epiderme, deixa eu colocar aqui, a gente tem a derme. Né? A derme é vascularizada, certo? Então, esse sangue aqui que está circulando está trazendo calor, né? Emitindo calor aqui para as camadas mais superficiais. Ó. Então, a epiderme fica aquecida. Né? Calor aqui na epiderme. E esse calor é conduzido, né, essa energia térmica é conduzida para o ar aqui, ó. Então esse ar fica aquecido, fica quentinho. Aquecido, ó. E esse calor, essa energia térmica, né, o calor fica preso aqui. Ah, porque tem os pelos de proteção para tampar, para isolar também aqui, ó, na parte mais superficial, e o subpelo para manter esse ar preso aqui. Então, é para isso que serve o subpelo. Por isso que os animais que vivem aí em climas mais frios têm muito subpelo. O subpelo é menos desenvolvido nos animais que vivem em climas aí mais para quentes, né? Tropicais e tudo, né? Então, olha só. Deixa eu apagar. Posso apagar? Sim. Depois. Antes eu não perguntava não, mas tem gente que gosta de printar a tela, eu pergunto agora. Assim como eu perguntaria na sala de aula também se eu posso apagar o quadro, né? Eu pergunto agora também. Então olha só. O subpelo, muito desenvolvido, forma a lã. A lã aí, que é uma matéria-prima super utilizada, né, principalmente nos climas frios, né? Então a gente tem raças de ovinos, raças de cabras, né, de caprinos, né, que são lanosos, né? Como essa raça aqui, ó, que é uma raça que tem muito lá na Europa, né, na região ali, principalmente da Holanda, né, tem muita essa raça aqui de ovelha. Tá? E esse coelho aqui, que é uma coisa muito fofa, né, igualzinho a uma nuvem, que é da raça Angorá. A ovelha, agora me fugiu o nome dessa raça aqui, depois eu vou relembrar e vou falar para vocês. Essa raça aqui é Angorá. Uma raça de coelho muito popular na Holanda. Eles criam muito esse coelho aqui para poder fazer lã dele. Aí tosqueia, né? Raspa ele aqui todinho para tirar o pelo, ele fica magrinho, né? Fica igualzinho um coelhinho aí de pelo mais baixinho, curtinho. Igual tosqueia a ovelha, né? Tosquear é retirar os pelos aqui, né? O subpelo desses animais aqui é tão desenvolvido que ele chega até a transpassar o pelo de proteção, né? Fica aí com essa aparência fofa, né, de lã.
só para finalizar a aula, falar dos pelos táteis, porque eu também quero corrigir com vocês o questionário. Então, vamos falar dos pelos táteis, gente. Esses pelos são longos e espessos, tá? Bem mais do que os pelos de proteção, tanto que eles se sobressaem aos pelos de proteção. Tá? Então, eles ficam localizados nos lábios superiores, nas pálpebras e no mento. Tá? Então, eles estão concentrados na região da face do animal, tá? Na face. Embora existam pelos táteis também na região do carpo, tá? No suíno e no gato, eles têm esses pelos aí na região do carpo, mas a grande maioria dos pelos táteis, então, está localizado aqui na cabeça, na face do animal. Tá? As raízes ou os folículos, né? O folículo piloso é a raiz do pelo. O folículo piloso desses pelos aqui é extremamente profundo. Tá? Ele é tão profundo que ele chega aqui, ó, de novo, a epiderme, com suas camadas aqui, a derme, hipoderme. Não, hipoderme vou botar de amarelo para lembrar que é de tecido adiposo também. Hipoderme. Tá? E ainda tem as fáscias superficiais aqui, aquelas fáscias que a gente estudou na aula de músculo. Tá? Elas ficam profundas, a hipoderme. Tá? Em algumas áreas não tem hipoderme, é só a derme direto na fáscia, mas isso aí são regiões mais particulares, principalmente nos membros, né, onde não tem a hipoderme muito desenvolvida, mas na maioria a gente tem a hipoderme com a fáscia aqui, ó, a fáscia superficial, que separa a musculatura da derme ou da hipoderme, tá? Então, deixa eu colocar uma fáscia aqui, vou colocar ela em azul. Então, olha só. Os folículos pilosos dos pelos de proteção e dos subpelos, vou colocar em preto não, vou colocar em outra cor, verde. Os folículos desses pelos de proteção ficam aqui, ó, na derme. Do subpelo também, um pouquinho mais altinho, assim. Os pelos táteis têm os folículos pilosos super profundos. Então, no caso deles, que eu vou colocar em outra cor, vou colocar em roxo, ó, o folículo é bem mais profundo aqui, ó. Gente, e super vascularizado, tá? O pelo tátil é muito vascularizado. Muito, muito, muito. Aí ele é longão, né? O pelo tátil. Bem longo. Assim como a gente está vendo aqui, ó, as vibriças, né, ou os bigodes aí, como falam de forma mais leiga, né, dos felinos aqui, né, que são muito visíveis, né, são muito usuais para o gato também, tá? São extremamente vascularizados esses pelos aqui, ó. Tem muitos vasos aqui em volta. Ah, Gabi, isso significa que os pelos de proteção e os subpelos não são vascularizados? São, mas o tátil é muito mais. Gente, seguinte, esses pelos táteis aqui, se eu colocar ele aqui maior, tá? Vou colocar o folículo piloso dele, a raiz dele, aumentado aqui assim, ó.
Isso aqui é isso, ó. Aumentei o folículo piloso dele. Em volta desse folículo piloso existe um seio. Um seio vascular, como se fosse uma cavidade cheia de sangue. Então tem sangue aqui dentro. Ó. Próximo aqui desse seio vascular existem receptores táteis, então eles são muito inervados, ó. Tá? Então, olha só que perfeição, olha que coisa mais linda. Eles são grandes justamente para poderem ficar bem sensíveis ao vento, tá? Por exemplo. Então, vocês imaginem aqui um gato, né, como esse daqui, no muro. Aí, aquele muro bem fino, ele está andando ali, se equilibrando no muro. Eles fazem muito isso, né? Tem o senso de equilíbrio de um felino invejável, né? Eles têm um senso de equilíbrio muito, o cerebelo ali muito desenvolvido, né? Para isso. Então, ele está caminhando ali no muro. Tá? Aí vamos dizer que venha o vento mude de direção. Daí o vento venha contra o corpo dele. Muito antes do vento se tornar perceptível para nós, humanos, para eles já se tornou muito antes. Um pouco aqui, ó, de toque do vento no pelo tátil dele, nos pelos táteis dele aqui, ó, quando o vento começou a mudar de direção, ele já sentiu. Porque, olha só, na hora que o pelo se movimenta, ele é vibrado, né? Por isso vibriça. Tá? Quando ele é vibrado pelo ar, em movimento ali pelo vento, né? Ele vai vibrar também aqui, ó, essa energia, né, mecânica vai ser transmitida também aqui, ó, para o folículo piloso. Então o folículo piloso vai vibrar aqui também, ó. Quando ele vibra, ele vai transmitir essa vibração para esse seio aqui, ó. Aqui dentro tem sangue, né? O sangue vai ondular, né? Ele vai, né? Quando a energia vibratória é transmitida para um meio líquido, ela se torna ondulatória. Então ele vai ondular aqui, ó. Tá? Quando o sangue começa a ondular aqui nesse seio, esses receptores nervosos aqui são despolarizados e o animal tem a percepção de que o vento mudou de lugar, aumentou a velocidade, em que sentido que ele está vindo. Porque se é um animal equilibrista, o gato né? Ele sobe aí, ele faz escaladas, ele fica em locais muito altos, né? Que qualquer descuido dele pode levar a uma queda, né? Uma queda que pode ser até fatal. Então ele, né, ao longo da evolução, desenvolveu essas vibriças aqui, muito bem desenvolvidas, né? Para que ele tenha essa noção espacial, né, de como que está a atmosfera de onde ele está se movimentando ali. Então, por exemplo, esse gato aí, muito antes de nós humanos percebermos que ventou, né, ele já desceu do muro. Tá? Ou então ele já se equilibrou ali, jogou o corpo dele contra o vento para que ele não fosse arrastado e caísse do muro. Tá? Ou ele desiste, desce do muro, ou então ele tenta se equilibrar ali, se ele achar que dá. Tá? Entenderam isso? Como que funciona o pelo tátil? Foi? Sim. Sim. Perfeito. Alô.
Então, vamos para a correção do questionário. Então, povo, ó, a avaliação até pelo tátil, hein? Prova da semana que vem até pelo tátil. Aqui. A vaca tá aparecendo para vocês? Sim. Oi? Tá aparecendo. Tá, né? Beleza. Vamos lá, pessoal. Aproveitar que a gente está aqui nela, no bovino. Aquela questão da sinusite associada à discorna. Aqueles casos clínicos, né? Entre eles tinha um lá de sinusite associada à discorna. Então vocês viram lá a aparência do paciente, né? Como é que estava deplorável aquele animal, né? Com até exoftalmia, né? O animal estava com um abscesso grande aqui na região da face, né? Na região do maxilar, devido à sinusite que se instalou depois do procedimento de discorna. Bom, gente, o que é o procedimento de discorna? Olha aqui, ó. O corno é um anexo da pele que a gente vai estudar depois aí da avaliação, né, na continuação da aula de sistema tegumentar. Ele é um anexo da pele que cresce com base nesse processo ósseo aqui, ó. Tá? Então ele cresce da forma desse processo ósseo, o corno do ruminante, tá? Do nosso ruminante doméstico aí, ó. Então ele vai crescer assim, tá? Em volta aqui. A descorna, como o nome já diz, é a retirada dos cornos. Esse procedimento é realizado aí, muitos produtores fazem esse procedimento, né, para a melhora do manejo dos animais, né, que é justamente para um animal não lutar contra o outro, né, o bovino, né, o ruminante de uma forma geral ele se defende muito com a cabeça, né, utilizando os cornos ou os chifres, né, como forma de agressão, né, então pode vir a machucar um companheiro de rebanho ou até prejudicar o couro, né, o couro mesmo que é vendido, comercializado depois, né, que o animal é abatido, pode ser prejudicado também. Então, a discorna é realizada aí nesses animais. Bom, olha só, quando a discorna é realizada, o processo cornual, que é esse daqui, é cerrado. Ele é cerrado mesmo. A gente passa uma serra-fita aqui, ó, e tira o processo cornual. Aí o corno sai junto com ele. Olha só. O processo cornual é um processo do osso frontal. Ele está aqui ligado ao osso frontal. É uma continuidade. E o osso frontal, como nós vimos na aula de generalidade de osteologia, ele é um osso pneumático. Ele é pneumático. Então, ele tem aqui no seu interior aquelas cavidades preenchidas por mucosa que nós chamamos de seio. Né? No caso aqui, o seio frontal. Né? O ruminante tem mais de um seio frontal, tem mais de as subdivisões do seio frontal aqui dele
são bastante significativas, tá? Mas isso é para uma outra aula. Aí vocês veem que o osso frontal dele é muito grande. É muito maior do que das outras espécies que eu já mostrei aqui para vocês. O cavalo, o gato. O frontal do ruminante é muito grande. Ele chega aqui até a parte caudal da cabeça. Coisa que o dos outros animais não fazem. Ele fica aqui só na parte mais rostro-dorsal mesmo da cabeça. Então isso aqui tudo é a testa do ruminante. Aí olha aqui. Quando a gente observa o processo cornual aqui, ó, cerrado, olha lá. Olha lá dentro. Como é que a gente acessa pelo processo cornual os seios frontais. Olha lá como é que ele é por dentro. Ó. Então, quando o processo cornual é cerrado, ele vai deixar o quê? Exposto o seio frontal. Tá? Vai ficar exposto. Né? Isso fica aberto. Na hora que o profissional está realizando o procedimento, ele está cerrando aqui o processo cornual, entra pó de osso aqui dentro, entra pó de osso, entra sangue, né? Porque essa raiz aqui do processo cornual e do corno, ela é muito vascularizada. Então tem uns vasos bem calibrosos aqui em volta. Então você passa o bisturi para acessar, sangra pra caramba, vaza sangue aqui para dentro. Aqui em volta não é limpo, totalmente limpo. Por mais que você faça uma asepsia, ela não é muito significativa. Então aqui em volta tem pelo, vem também micro-organismo para cá. Tá? Então, acontece. Não é uma cirurgia limpa, não. É uma cirurgia bastante cruenta, é um procedimento bastante cruento. Tá? Que tem aqui serragem de osso, né? E entram bastante antígenos aqui, né? no seio frontal. Quando a gente está realizando o procedimento, inclusive, é normal o ruminante apresentar epistaxe, que é o sangramento nasal, né? Devido ao sangue que está vazando aqui, que está entrando dos vasos que foram cortados nessa região. Aí o sangue vem pelos seios e sai aqui pela cavidade nasal. Bom, então continuando. Aquele animal lá, além dele ter passado pelo processo de descorna, ele teve decência de sutura. O que é decência de sutura? É a abertura dos pontos antes do tempo de retirada. Tá? Então, isso é decência de sutura. Por que é comum ocorrer decência de sutura após a descorna? Primeiro que a pele aqui, na região da cabeça do animal, o subcutâneo é praticamente inexistente. Tá? Ele é bem restrito. Então, essa pele aqui é pouco elástica. Por mais que o profissional faça aqui a sutura de pele com pele, uma hora aquilo ali vai começar a coçar, porque a pele está esticada e também porque está cicatrizando, né? A pele está cicatrizando. Então, o animal solto no piquete, no pasto, ele vai arrastar a cabeça numa árvore, ele vai arrastar isso daqui na cerca, coçando. Né? Então, é muito comum ocorrer decência de sutura em pós-descorna. Tá? Então, o ponto solta que volta a ficar aberto o processo cornual para o ambiente, aí volta a ficar aberto o seio frontal, né, para o ambiente. Então, gente, isso daqui é fato, né, que vai ter processo infeccioso aqui. Claro que vai entrar micro-organismo aqui para caramba. Olha só o ambiente que o ruminante fica, gente. É campo. Tá? É um ambiente sujo, um ambiente em que ele fica muito exposto a micro-organismos. Ainda mais com uma solução de continuidade dessa daqui como o seio frontal aberto. Pô. Claro que vai entrar um monte de antígeno aqui. Então, olha só.
Os antígenos entram aqui no seio frontal, causam uma sinusite, que é a inflamação dos seios, né? E o seio frontal é ligado ao seio maxilar. O maxilar, lembrando, também é um osso pneumático. Tá? Então, esse pus, essa coleção de micro-organismos migra também para cá, para o seio maxilar. Ó. Eles são interligados. Tá? Então, isso vem para cá, coloniza também o seio maxilar e pode formar aquele abscesso que vocês viram lá na face daquele paciente. A pressão aqui dentro dos seios fica tão grande por causa da coleção de líquido inflamatório, pus, que é gerado aqui, muco também, né? Que faz pressão contra a órbita. A órbita está aqui. Então, ocorre pressão aqui, ó, contra o globo ocular, né? E o animal fica com aquele quadro que vocês viram lá de exoftalmia. Tá explicada a questão? Alguém ficou com dúvida? Não, né? Tá bom. Não. Eu não vou abrir o programa do gato, não, para poder explicar a questão lá do gato, porque senão vai demorar muito. Tá? Vou explicar aqui no boi mesmo, que dá para entender perfeitamente. Olha só. A questão do gato lá. O gato obeso, jovem, né, que foi castrado cedo, com um histórico de trauma espontâneo. É um trauma espontâneo. O gato ele deu um impulso para pular do chão para a estante e parou de andar, riu os quartos, né, com muita dor. E o tutor teve que levar correndo para você, para o médico veterinário. Né, que o animal está vocalizando de dor e não está andando. Aí você ceda o paciente, né, como estava lá no enunciado, sedou o paciente e medicou, fez ali um bom anti-inflamatório, tá, para poder minimizar um pouco a dor dele, porque você vai manusear os membros pélvicos. Né? Aí é feita uma radiografia ventrodorsal da região pélvica do paciente. Assim, ó. É o que vocês estavam observando lá. Pronto. Tá? Onde nós conseguimos observar, pessoal, que era realmente um animal bem jovem, né, porque ele tinha ali as suas metáfises, né, os discos metafisários, as linhas de crescimento dele estavam aparentes ali em alguns ossos, né, na imagem radiográfica. Só que o seguinte, quando o animal é castrado cedo, é castrado, a gente faz a castração pediátrica, né, isso acontece muito em animais aí que são de rua, vão para abrigo, é feita campanha de castração, campanha de adoção depois. Né, então, esses animais são castrados na idade que eles são pegos da rua, são resgatados. Então, se for um filhotinho de gato, imaginei um gatinho de 2 meses de idade, menos de 3 meses mesmo, ele é castrado nessa idade. Para quando ele for para o adotante, ele já é castrado. Para não ter erro realmente do cara falar,
Ah, depois eu trago aqui para castrar e não traz nunca. Aí depois abandona o animal, né? E o animal vai virar errante e se reproduzindo aí, né, de forma desenfreada, como tem acontecido, sempre aconteceu aí nas nossas populações aí urbanas e rurais, né? Região urbana e rural tem muito animal de rua, muito animal errante, né, que pode ser evitado, né, minimizado, né, tem acontecido com esses atos aí de campanha de castração e campanha de adoção pós, né? Então aí o trabalho das ONGs aí e das prefeituras, né, dos governantes, é bastante significativo nesses quesitos, né? Então vamos dizer que esse gatinho, esse paciente aí em questão, tem esse histórico, ele foi adotado, né, de uma ONG aí, e ele foi castrado muito cedo, com 2 meses, 3 meses de idade. Então, a exposição dele à testosterona, que é o hormônio aí masculino, né, o hormônio sexual masculino, foi muito pouca. E a ossificação das metáfises, a ossificação aqui dos discos metafisários, está ligado também à dependência de testosterona. Então, esse animal apresenta essa ossificação aqui lenta. Se a gente for comparar com um animal que não é castrado, ele ossifica mais lentamente, porque ele não tem exposição à testosterona. Então, a gente consegue observar o que aconteceu. Quando o animal obeso, com as metáfises frágeis, do jeito que ele tem, foi tentar dar um salto do chão para uma estante, ele acabou fazendo o quê? Deslocando, luxando as suas linhas de crescimento aqui do colo do fêmur, ó. O colo do fêmur é essa região aqui que liga a epífise proximal do fêmur à cabeça do fêmur. Tá? Então ele está apresentando fratura metafisária, que a gente chama, no caso dele lá é bilateral, né, gente? Tá? É bilateral. Então ele apresenta 2 fraturas metafisárias bilaterais de fêmur, aquele paciente, tá? Colocou lesão em tarso, tá? Naquela posição que o animal tá ali, gente, nem dá para ver o tarso bem, assim, ele não tá bem posicionado. Tá? Aquela imagem radiográfica ali é para ver pelve, o coxal, né? As vértebras aqui sacrais ou a cauda e o fêmur. Tá? No máximo ali tíbia e fíbula. Agora tarso fica muito ruim de visualizar ali, tanto que está até cortado, né? Vocês veem que não é evidência da imagem radiográfica, tá? Não é a ênfase dela. Tá? Então era fratura bilateral de fêmur. É claro que, gente, né, vocês estão aí em terceiro período, eu não ia querer que vocês descrevessem do jeito que eu estou falando aqui, fratura metafisária, de colo de fêmur, nem precisava. Se falasse só fratura bilateral de fêmur ou fratura de fêmur, para mim já estava muito bom. Tá? Eu não tirei ponto de ninguém nessas questões discursivas, todo mundo ganhou ponto cheio. Tá? A não ser que a pessoa tivesse colocado alguma coisa muito absurda. Tá? Porque eu recebi resposta dessa daqui como ulna, fratura de ulna. Aí não, né? Aí realmente sem condição, povo, né, de considerar alguma coisa dessa resposta. Então essa pessoa teve a questão zerada. Agora, a pessoa que colocou osteopatia metafisial, colocou fratura de colo de fêmur, até o pessoal que colocou lesão em tarso, lesão em tíbia, eu não tirei ponto. Tá? A pessoa recebeu pontuação cheia. Só essas respostas absurdas, por exemplo, UNA aqui, que não teve como, tá? Aí realmente não dá. Essa daí foi a do gatinho, discursiva, do gato. Vamos lá. Do cachorro lá. Ligamento cruzado.
Essa vaca aqui é legal porque ela tem as bolsas sinoviais, vocês viram ali eu excluindo, né? Ela é bem mais detalhada do que o cavalo e o gato. Olha só. Pessoal, ruptura de ligamento cruzado, né? É comum em cães de porte médio a grande, né? Sobrepeso, com histórico de traumas, ou então que tenham alguma endocrinopatia associada. Endocrinopatia é essa, normalmente, o hiperadrenocorticismo. O hiperadrenocorticismo leva ao aumento da produção de cortisol, e o cortisol leva à retirada de conteúdo proteico da musculatura, dos tendões e dos ligamentos. Então, a musculatura e toda essa parte conjuntiva, tendões e ligamentos, ficam mais fracos. Então, o animal apresenta uma tendência a romper, tá? Luxa patela, apresenta luxação de patela e ruptura de ligamento cruzado. Ligamentos cruzados, que você já conhece, né, porque a gente já viu na aula de articulações, são dois, né, eles ficam aqui entre o fêmur e a tíbia. Um deles, que é o ligamento cruzado cranial, que é o que está rompido lá no caso clínico, se apresenta aqui, ó, com um trajeto saindo do fêmur e indo cranialmente para a tíbia, esse trajeto que eu estou fazendo com a seta. E o ligamento cruzado caudal, que sai do fêmur e vem aqui para a região caudal da tíbia. Os dois se cruzam, aí realmente fazem um X aqui entre eles, por isso ligamento cruzado. Nos cães, normalmente o ligamento que se rompe é o cranial, tá? Porque ele é mais fino do que o caudal, e ele é submetido a mais pressão, tá? A maior pressão aqui, a maior tensão entre o fêmur e a tíbia. Quando a gente olha aqui a articulação do joelho, ela é uma articulação que no quadrúpede ela fica já levemente flexionada aqui em repouso, né? Diferente de nós humanos em que ela fica paralela aqui, ó. Paralela não, perpendicular direitinho aqui, ó, segmentada, né? Bom, aqui não. O ângulo no bípede, né, no humano, ela é um ângulo mais reto. Aqui fica um ângulo bem obtuso aqui, ó. E o fêmur, né, junto com todo o peso aqui corporal, exerce bastante força nessa direção aqui, ó, que eu estou fazendo com a seta, ó. E o ligamento cruzado cranial que sustenta bastante, junto com os outros tecidos, claro, aqui, mas ele sustenta muito, tá, essa pressão feita pelo fêmur aqui, ó. Quando ele rompe, é comum ocorrer o movimento de gaveta, né, para averiguar a ruptura de ligamento cruzado cranial. Clinicamente, nós fazemos o teste de gaveta, né, que consiste em movimentar, fixar o fêmur e movimentar a tíbia, ó, empurrando-a cranialmente e caudalmente. Se a tíbia se deslocar cranialmente, assim, ó, igual uma gaveta mesmo, significa que o ligamento cruzado cranial está rompido. Se ela se deslocar caudalmente, o ligamento cruzado caudal está rompido. O ligamento cruzado cranial, então, no cão, ele rompe com mais facilidade, no gato já é o contrário. No gato, ruptura de ligamento cruzado é muito raro, assim como a luxação de patela também é rara no gato. Mas, enfim, tá? No gato, o ligamento cruzado caudal
é mais fraco do que o cranial. Então, normalmente, quando rompe, é o caudal no gato. Tá? Então, a resposta dessa questão aqui, né, eu coloquei até a imagem radiográfica lá para confirmar para vocês a gaveta ali, né, o deslocamento da tíbia. Né, então, ruptura de ligamento cruzado cranial. Bom. E agora aqui, ó. Em relação à fixação de patela. Deixa eu colocar os ligamentos aqui de volta. Só o seguinte. Eu sei que naquele caso lá é um equino, mas dá para eu demonstrar tranquilamente aqui na vaca, no boi. Olha aqui, ó. O cavalo, como vocês já sabem, né, é um animal que tem hábito de ficar muito tempo em pé, muito tempo em estação, porque é um animal que pasta por muito tempo. Né? Então ele pasta ali, se ele for deixado à vontade, solto, ele pasta umas 16 horas por dia. Né? Então fica muito tempo em pé e é um animal muito pesado, bastante pesado. Então, por vezes, né, o animal encontra a necessidade de descansar um dos membros aqui, um dos membros pélvicos. Descansar mesmo. Se manter em pé, em estação, porém com um dos membros descansados aqui de forma passiva, sem gasto de energia dos músculos. Tá? É normal, assim, não sei se vocês já viram isso, o cavalo, de vez em quando, ele com um membro descansado e o outro estendido. Aí o outro, e depois ele troca, ele faz a troca ali, ele fica revezando os membros pélvicos dele. Como que ele faz isso, gente? Olha aqui. A patela dos grandes animais, do bovino e do equino, possui 3 ligamentos. Tá? Então isso daqui poderia ser um cavalo também. Então ela possui 3 ligamentos. Um ligamento patelar lateral, um intermédio, tá? Intermédio, e um aqui medial. Tá? Aqui, ó. Quando esse animal tem a intenção de descansar o membro, ele estende o membro, estende aqui a articulação do joelho, né? Eu vou colocar aqui a musculatura rapidinho. Deixa eu tirar o tensor da faixa lata, para ele não atrapalhar. Ó. Então ele vai estender o joelho, tá, de forma a tracionar a patela para essa região aqui, ó, mais proximal à tróclea do fêmur. Tá? Então ele prende a patela aqui, ó, proximalmente. Ela fica presa mesmo. Né? Porque se a gente for observar a conformação da tróclea do fêmur dos grandes animais, ela tem essa região medial dela aqui mais elevada. Então a patela pode ficar presa mesmo, fixada, né? Isso é fixação de patela. Ela pode ficar fixada aqui, ó, clec. Ele prende mesmo a patela aqui. Quando ele prende a patela, o quadríceps não precisa mais ficar tensionado para poder manter o joelho estendido. Com a patela presa, todas as estruturas tendíneas e ligamentares aqui do membro dele ficam estendidos e ele pode manter o membro aqui, ó, estendido sem gastar energia. Isso porque ele tem também um sistema aqui, que a gente vai ver mais para frente, que a gente chama de aparato recíproco, tá? Onde ele tem ligamentos aqui e tendões que fazem com que
quando o joelho está estendido, todas as outras articulações aqui também ficam estendidas. Tá? As articulações distais aqui também ficam estendidas. Então, pronto, ele descansou o membro. Um cavalo mais velho, um cavalo adulto, que já tem aqui a elasticidade dos ligamentos patelares, do tendão do quadríceps, ok, ele faz isso tranquilamente. Ele fixa a patela aqui, descansa o membro, né? E quando ele vai voltar a pisar com esse daqui e descansar o contralateral, né? Ele estende novamente, estende ao máximo aqui, ó, o joelho, e a patela volta para o lugar. É como se ela deslizasse daqui para cá, ó. Ela volta para sua posição normal. Aí o animal volta a ficar com o membro livre. Agora, um animal jovem, um cavalo jovem, ou até um potro, né, ele não tem essa elasticidade, às vezes, necessárias dos ligamentos. Então, quando ele até faz isso daqui, ó, de fixar a patela. O problema é que ela não volta para o lugar. E o animal fica naquela situação que vocês viram lá na foto do caso clínico, né? Fica com o membro estendido, sem conseguir flexioná-lo, né? Sem conseguir colocá-lo aqui no apoio, arrastando a pinça do casco no chão. O que é a pinça do casco? É a ponta do casco, né? Então ele fica ali arrastando a pinça do casco. Então, no caso ali, era fixação de patela. Eu coloquei umas outras respostas ali que em equino não ocorrem, gente. Tá? Como ruptura de ligamento cruzado. No cavalo não tem isso. Tá? Displasia coxofemoral também. Cavalo com displasia coxofemoral não tem, tá, povo? Dúvida? Aqui? Não? Não. Bom. Pensando aqui. Já foi a questão do boi, a do cavalo, a do gato, a do cachorro. Que questão que tá faltando? Eu não corrigi alguma? Tentando me lembrar aqui. Gabi, falta a questão da hérnia de disco cervical. Ah, hérnia, é verdade. Obrigada. Verdade. Povo, seguinte. Deixa eu tirar os ligamentos dele e botar o sistema nervoso aqui. Deixar só o sistema nervoso central por enquanto. Olha só. Gente, aquele paciente lá da questão da hérnia de disco era um paciente idoso, né, um cão idoso, né, que apresentou muita dor na região cervical e parou de andar. Apareceu com uma tetraparesia. Né? A tetraparesia é uma paresia, né, a perda do tônus, da capacidade de movimentar todos os membros dele, os dois membros torácicos, os dois pélvicos, por isso tetraparesia. Então, assim, um animal daquela idade, né, normalmente esses pacientes são animais mais para idosos, meia idade a idosos, apresentando tetraparesia, com dor na cervical, a melhor forma de avaliar é com uma tomografia, né, igual vocês viram lá na imagem. Tá? Porque a tomografia, gente, vai apresentar para a gente a imagem aqui de algumas estruturas moles, tá? De algumas estruturas moles. Então, a gente vê perfeitamente ali, né, a protusão do disco, a protusão do núcleo pulposo,
né, do núcleo pulposo daquele disco intervertebral contra o canal, né? Fica bem evidente, né? Fica parecendo uma bolsinha ali na tomografia, né? A gente vendo aquele quadro. Então, com certeza, o animal estava sentindo muita dor com aquilo ali, tá? E a medula espinhal dele sendo gravemente comprimida, não é isso? Além dela estar sendo comprimida, né? Porque se o animal está apresentando tetraparesia, gente, pensa comigo, a medula espinhal dele foi bloqueada de uma tal forma, deixa eu até colocá-la aqui selecionada, ela foi apertada, que pressionada de tal forma pelo disco que herniou, que os impulsos nervosos para poder manter o tônus dos membros foi perdido e o animal perdeu a movimentação dos 4 membros. Então vocês veem que é um quadro muito grave, também dá para ver na tomografia, né? Então, uma hérnia imensa ali. Tá? Então é bem característico, tá, povo? Por isso que eu pedi para vocês, assim, já dando uma dica, né? Em 3 palavras, porque hérnia de disco. Tá? Teve muita gente que colocou hérnia de disco cervical, que isso é mais específico. Tá? Teve gente que colocou tumoração, que era um tumor. Não está excluída a possibilidade, não. Tá? Mas só com a tomo, a gente não tem como saber se é um tumor ou não. Tá? A gente já parte logo do princípio pelo histórico do animal, que é uma hérnia. E outra, né? Além da medula estar pressionada, ainda tem os nervos aqui, né? Os nervos passando pelos forames intervertebrais, que também ficam super pressionados, né? Dor do paciente. Os cães das raças Bulldog, Pug, aquele Dachshund, o Bacezinho não, salsichinha, né? Porque o Bacê mesmo é o Basset-Hound, é outra raça, né? Tem muita tendência a fazer Cocker também, tá? Tem muita tendência a fazer hérnia. Tá? Mas esses braquicefálicos, gente, esses braquicefálicos, Bulldog francês e Pug, o que a gente vê de malformação óssea, de vértebra, né? As vértebras deles são mal formadas, principalmente aqui nessa região lombar. Vértebras muito mal formadas, tem uma vértebra fusionada com outra, tem hemivértebra, que é metade da vértebra só formada. Então, assim, a possibilidade de lesão em disco aqui é muito grande. Já tive paciente, assim, bulldog francês, que num dia estava andando, acordou sem andar, do nada. Do nada. O tutor foi chamar para passear de manhã, o animal não conseguia erguer os membros pélvicos, não conseguia se botar em pé. Só ficava sentadinho com os membros estendidos só. Aí vai fazer a tomo, né? Aí vê aquela hérnia. Ou então vê as malformações aqui das vértebras também associada à hérnia, né? Então isso acontece demais aqui. O disco, se eu colocar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo, né? Senão vai ficar muita poluição aqui. Ele aqui, ó. Quando ele resolve fazer, quando realmente hernia, gente, ó, como que pressiona a medula, ó. Vai contra a medula e contra os nervos, né? Então é dor e paresia, é bem clássico. Nas questões. Então, ó, claro, tá? Nas discursivas, ninguém perdeu ponto, não. Só se fosse uma coisa muito absurda, como eu tinha dito ali antes. Na múltipla escolha, sim, porque a múltipla escolha vocês tinham como pesquisar, viu, gente? Tá? Vocês já tinham as respostas ali,
e dava para pesquisar, dava para me procurar, para tirar dúvida, qualquer coisa. Mas a grande maioria do pessoal foi muito bem. A maioria do pessoal ou perdeu ali um pontinho ou outro, ou então gabaritou o questionário. Então, vocês foram muito bem. Né? Beleza, meu povo? Dúvida? Alguma coisa? Não, professora, só uma pergunta. Valia quanto aquela atividade? 2.000. Essa atividade? 2.000? 2.000 Eu pensei pontos, que que é fosse o 2.500. porque é o ponto de a quantidade de ponto de atividade em sala de aula que vocês têm. 2.000. Não, tudo bem, tudo bem. Obrigado. Nada? Gabi, Oi? sobre a questão do gato. Isso também Gato. pode acontecer com fêmea, que é castrada muito cedo? Pode sim. É mais comum em macho, mas fêmea também tem relato. Também tem. Depois que o animal passa de uma certa idade, por exemplo, os meus aqui foram castrados com 5 meses. Né? É também uma idade bastante precoce, não é com 2, mas com 5. Ainda nem chegou na puberdade, né? Mas já estão com 6 anos e já radiografei e já vi que não tem nenhuma linha de crescimento sem fechar, já fecharam todas. Mas assim, depois que o animal chega na idade adulta, ele não vai ter mais. É só na época que ele está em fase de crescimento que tem que se preocupar, ainda mais com peso, né? O animal não atingir ali, aquele gato do caso clínico era obeso. Então é claro que o sobrepeso dele também piorou a situação ali da fragilidade das linhas de crescimento dele. Mas pode acontecer com fêmea sim. Beleza, povo? Mais alguma dúvida? Não? Não. Então, beleza, meu povo. Até semana que vem, então. Estudem aí. Eu vou ver lá qual é o problema do AVA lá que não está disponibilizando o slide. Talvez eu coloque de novo, não sei. Mas qualquer coisa fala comigo, me avisa aí que se não estiver conseguindo, dou um jeito de mandar para a Tati, mando para a Tati, ela manda para vocês aí, tá bom? Então vou ficando por aqui, pessoal. Beijo, beijo, boa semana para vocês aí. Tá bom. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.